Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Iago, professor de literatura. Hoje eu estou aqui para juntos solucionarmos uma questão sobre o quientismo. Bora lá, estudante, para mais uma do Enem! Em plena selva brasileira, em plena selva do Novo Mundo, de um lado tínhamos Pero Vaz de Caminha, do outro, a Companhia de Jesus liderada por Padre Manuel de Nóbrega. E numa selva. O quientismo foi envolto nesse contexto histórico. É a denominação dada a todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI. Quando a literatura europeia foi introduzida no país, ainda não tínhamos uma literatura genuinamente brasileira. Os índios que aqui viviam possuíam uma cultura imensamente diferente da que estava chegando a portuguesa. O que tínhamos entre 1500 e 1600 foi, na verdade, uma literatura ocorrida no Brasil ligada ao Brasil, mas que denota a visão das ambições e as intenções do homem europeu mercantilista em busca aí de novas terras e novas riquezas. Você acha que os portugueses estavam apenas curiosos com a nova terra e nada queriam daqui? Sabemos que não. Em 1530, começa então a colonização brasileira e as manifestações ocorridas aqui se prenderam basicamente à descrição da terra e o índio, ou a textos escritos pelos viajantes, jesuítas e missionários que aqui estiveram. Daí então originou os primeiros estilos literários do Brasil. Literatura de informação ou crônica dos viajantes, que tem como principal escrito a Carta de Pero Vaz de Caminha, e a literatura de catequização, que é a literatura liderada pelos padres jesuítas, que foram os principais responsáveis pelo dicionário tupi, pela tradução do dicionário em tupi, pelos autos religiosos e também por introduzirem os sermões na literatura brasileira. Pois bem, vamos analisar uma questão do Enem de 2015, que traz uma comparação de uma pintura de Eckhout e também de um trecho de um texto. Vamos lá? Na pintura, temos aí um índio segurando alguns artefatos e um painel totalmente naturalista. Logo ao lado, temos a questão. A função deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Esse é um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, a Carta de Achamento do Brasil. Aí vamos então para a questão. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que, alternativa A, ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do movimento romântico das artes plásticas. Alternativa B, o artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Alternativa C, a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam um processo colonizador. Alternativa D, o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. E a alternativa E, há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuítica. Pois bem, vamos voltar lá na alternativa A para que a gente possa excluir e excluindo as possibilidades. Na alternativa A, ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia. Essa alternativa está incorreta porque, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, liderados por Pero Vaz de Caminha, Pedro Álvares Cabral
o que trazia eles aqui era unicamente o sentimento de chegar até as Índias. Então eles já chegaram enganados, certo? Voltando lá no trecho, a gente pode perceber que, de certa forma, eles ficaram vislumbrados com o estereótipo de pessoa que vivia aqui. Então não requer nem tristeza e nem melancolia. Na obra de arte, também não é possível retratar nenhum tipo de tristeza, muito menos de melancolia vivida pelo indígena. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto. Até aí, correto. Representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Essa parte, ao passo que o texto é apenas fantasioso, está extremamente incorreta. Nesse trecho, não tem nada de fantasioso. O que acontecia aqui? A naturalidade com que o índio mostrava suas vergonhas, quando ele vai falar lá, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E a mesma forma que eles mostravam o rosto, eles mostravam as suas vergonhas. Então, para eles não tinha nenhum tipo de vergonha ou de algum sentimento contrário a isso. Então, não é fantasioso. Ele apenas vai retratar aquilo que ele observava, certo? A situação. Então, a letra B, a alternativa B, também está incorreta. A alternativa C. A pintura e o texto, observem que ele já faz uma comparação, logo de início. Tem uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam o processo colonizador. Logo lá no início, eu comentei com vocês que Pero Vaz de Caminha era o funcionário do rei e ele veio para o Brasil, veio nas caravelas com a missão de relatar tudo o que veria nesse novo mundo. Então, ele tinha que retratar com fidelidade aquilo que ele observava, certo? Então, a alternativa C, quando ele te traz lá, a pintura e o texto têm uma característica em comum, representar o habitante das terras que sofreriam o processo colonizador. É a alternativa correta, porque ambas vão representar a vida desse habitante nesse novo mundo. A alternativa D, o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Não está correto. Por quê? O texto e a pintura têm a mesma missão, que é retratar a realidade do indígena, como a alternativa C está te falando. E a alternativa é, há um forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto de catequização jesuítica. De verdade, o índio seria o objeto de catequização jesuítica, porém não teve nem no texto e nem na pintura esse forte direcionamento religioso. Observem, alunos, que a pintura mostra exatamente o que o texto diz quando descreve, como eu falei para vocês, a naturalidade com que os índios se portavam, andando nus, sem vergonha, tanto faz. Para eles tanto fazia mostrar o rosto quanto mostrar as partes íntimas, para eles não era vergonha nenhuma, e também não faziam questão de esconder as suas faces. Na pintura, o índio observa o espectador. Eles eram culturalmente assim e, obviamente, não imaginavam estar ofendendo ninguém. Então essa foi mais uma questão do quientismo, do projeto Bora Lá Estudante, para mais uma do Enem. Até a próxima!